Afirmávamos na aula anterior que as partes da alma são a apetitiva, a irascível e a racional. Na apetitiva, nós estamos colocando a concupiscência, o desejo. Na irascível, nós estamos colocando a força. Na racional, nós estamos colocando a psique, né? Então, em grego, a apetitiva a gente chama de epitimetikon. A irascível a gente chama de timoiedes. E a racional nós chamamos de logistikon. Vimos também que essas três partes da alma, apetitível, irascível e racional, que manifestam três aspectos da mesma alma humana, ela se aplica na sociedade, fazendo com que haja três classes na sociedade. Tudo isso foi explicado na aula anterior. A parte irascível da alma e da sociedade, por sua natureza, está preponderantemente do lado da razão, mas pode aliar-se à parte mais baixa da alma, se não tiver uma educação de boa qualidade. Portanto, é importante para Platão uma perfeita correspondência entre as virtudes da cidade e as virtudes do indivíduo. O indivíduo, a pessoa concreta, é temperante quando as partes inferiores se harmonizam com o superior e a ela obedecem. Por exemplo, você vê um montão de uma macarronada deliciosa e você come exatamente aquilo que você precisa, não mais nem menos. Esse é o temperante, né? O indivíduo é forte ou corajoso quando a parte irascível da alma sabe manter com firmeza os ditames da razão através de todos os perigos. Então, o forte é aquele que sabe quando atacar e quando defender-se. Às vezes, pode ser mais forte sofrer uma injúria. Por exemplo, Marte, a testemunha cristã que morre por Cristo e recebe os flagelos, os golpes, a espada, o fogo, que seja, que acaba com a sua vida, aquela pessoa está sendo forte. Existe uma fortaleza que não é ataque, é resistência. Bom, e, finalmente, é prudente, é sapiente, quando a parte racional da alma possui a verdadeira ciência daquilo que serve a todas as partes. Ou seja, o prudente é aquele que tem a ciência do bem. Finalmente, a justiça, que é o que harmoniza as outras partes da alma, as outras virtudes cardeais e harmoniza os estados de uma sociedade. A justiça é aquela disposição da alma segundo a qual cada parte da própria alma faz aquilo que deve fazer e como deve fazer. Então, nós estamos aqui diante de um conceito de justiça segundo a natureza, ou seja, que cada um faça aquilo que lhe compete fazer, nem mais nem menos. A justiça, portanto, existe fora em suas manifestações somente se está presente dentro, na sua raiz, ou seja, na alma. A justiça em Platão não é fruto de umas leis que simplesmente o Estado as faz e nós as cumprimos. Não, o homem deve ser justo e o homem justo faz leis justas. O homem, o ser humano que não tem experiência da justiça, que não vive a justiça, ele não vai fazer leis justas. É o que está acontecendo no nosso país. Homens não virtuosos fazem leis não virtuosas. Em sua grande maioria ou em sua grande minoria. Mas, como eles não têm a experiência do bem, não fazem experiência do bem, eles preferem colocar a bondade de maneira democrática. São os povos que decidem, são as pessoas que decidem o que é bom. Um desastre isso aqui. Quando as pessoas não virtuosas decidem juntamente com governantes não virtuosos aquilo que é bem, o que vai sair? Certamente vai sair uma sociedade que determina que é bom matar os bebês, vai sair uma sociedade que diz que é bom matar os filhos no útero das mães, vai sair uma sociedade que diz que é bom os homens do mesmo sexo se casarem, vai sair essa
essa coisa bagunçada, que não tem nada a ver com a ordem, nem com a virtude, nem com a beleza da virtude. Vejam só como Platão, ele tem razão. Ele tem razão. Além do mais, para Platão, a cidade perfeita deve ter a educação perfeita. Se para os cidadãos da primeira classe não é necessária uma educação especial, porque as artes e as profissões se aprendem facilmente com a prática, claro, plantar feijão se aprende plantando feijão. Para os da segunda classe, a classe dos guardiões do Estado, é indispensável uma cuidadosa educação. E sabe como é que Platão quer educar os guardas, os militares? Com a cultura e com a ginástica. O que é a cultura para Platão? Poesia e música. A poesia, a música e a ginástica são os instrumentos mais idôneos para educar o corpo e a alma do militar, do guardião, daqueles que guardam a cidade. Você já viu aquelas bandas militares? Como até hoje os militares cultivam a música, a harmonia musical se reflete na harmonia corporal. E a harmonia corporal se reflete de alguma maneira na harmonia musical. Para Platão, é muito importante não produzir e nem escutar qualquer tipo de música, porque como que desregula o corpo. A música ruim causa caos corporal. A poesia deve ser purificada de tudo que é falso. A música deve infundir coragem na guerra, espontaneidade nas obras de paz, e a ginástica deverá ser o robustecimento daquele elemento da nossa alma do qual deriva a coragem. Platão, por exemplo, ele defende a boa poesia, a boa música e uns exercícios que robustecem o corpo. É verdade que Platão acaba dizendo que numa determinada idade os filhos deveriam ser subtraídos dos pais para que o Estado os educasse. Isso é uma falha na filosofia platônica, Ou seja, ele quer que os pais tenham seus filhos, depois seus filhos dão esses filhos para o Estado e o Estado, em um lugar à parte, vai educar os seus filhos. Esse é um erro de Platão, mas eu entendo o que Platão quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: olha, chega numa determinada idade, tem que colocar esses meninos para aprender música, poesia e ginástica. É o que nós hoje chamamos de escola, pessoal. Entendeu? Por isso, eu também entendo o homeschooling, a educação domiciliar, a educação em casa, ok. Mas os pais têm que ter estrutura para fazer homeschooling. Se os pais não têm estrutura, melhor é uma boa escola, onde as crianças possam aprender essas coisas, Porque a escola, ou esse lugar onde as crianças aprendem poesia, música e ginástica, segundo Platão, ela elimina os motivos que alimentam o egoísmo e as barreiras das relações sociais. E assim as crianças vão aprender a ver o nosso, o Estado, a sociedade, os meus pais, a minha família e a minha grande família, que é o próprio Estado. E na doutrina cristã, o bem comum está acima do bem particular. É verdade. A destinação universal dos bens está por cima da propriedade privada, sem negar a propriedade privada. Deus criou este mundo para que todos tivessem o necessário para a sobrevivência e um pouquinho mais do que a sobrevivência, não é verdade? Então, quando poucas pessoas detêm quantidades enormes de terras e de dinheiros e de bens, é em prejuízo de outras pessoas que têm direito, porque a destinação universal dos bens, o bem comum, está por cima do bem privado. Isso é o que justifica que um pobrezinho, bem pobrezinho, entre no mercado e pegue algumas coisas do mercado para se alimentar, sem que isso seja roubo. Ele não está roubando ao pegar escondido as coisas do mercado para se alimentar. Ele está usando um direito dele, que é o destino universal dos bens. A propriedade privada não pode ser em detrimento dos bens elementares das pessoas. A educação que Platão previa para os governantes coincidia com o estágio exigido para o aprendizado da filosofia, ou seja, um verdadeiro político,
é um verdadeiro filósofo para Platão. A educação, para ser um bom governante, deveria durar até os 50 anos de vida, porque atingir a prudência, atingir a sapiência é um longo caminho. Entre os 30 e 35 anos, o candidato a ser governante deveria estar na dialética, e dos 35 aos 50 anos, ele deveria estar assim, já tomando compromissos na vida política, mas ele seria um político perfeito lá pelos 50 anos. A finalidade da educação do político filósofo ou do filósofo político consistia em chegar a conhecer e contemplar o bem, a cognição máxima, e em plasmar a si mesmo segundo o bem, para a seguir, para depois manifestar o próprio bem na realidade histórica. Vejam só que interessante, né? Tem que aperfeiçoar o governante, e o governante aperfeiçoado, que vai acontecer lá pelos 50 anos, segundo Platão, ele vai plasmar essa própria perfeição que está na alma dele de maneira prudente na sociedade que ele governa. No final do capítulo 9 do livro A República, ele diz que pouco importa se há ou pode haver tal cidade, basta que cada um viva segundo as leis dessa cidade, ou seja, segundo as leis do bem e da justiça. A cidade platônica se realiza na interioridade do ser humano. Esta é a verdadeira sede, o verdadeiro lugar da cidade de Platão. Uma cidade também que tem leis, né? Depois da República, Platão voltou-se a ocupar de maneira expressa com o tema da política, sobretudo em 2 livros, no chamado Político e no outro chamado Leis. Na cidade ideal não existe o dilema se deve ser soberano o homem de Estado ou lei, porque a lei outra coisa não é senão o modo no qual o homem de Estado perfeito realiza na cidade o bem contemplado. Então, as leis em Platão nada mais são do que colocar por escrito coisas que já se vivem. O homem perfeito vive prudentemente e isso ele pede dos demais cidadãos. Portanto, é preciso sim elaborar constituições escritas, mas essas constituições escritas nada mais são do que expressão escrita daquilo que o governante vive e que ele promove naquela parte que ele governa. As constituições históricas, que são imitação do ideal ou corrupções do ideal, podem ser 3, segundo Platão. Se é só um homem que governa e imita o político ideal, então se tem a monarquia, né? Governo de um só. Se é uma multidão de homens que governa e imita o político ideal, primeiro estágio é a monarquia. Se é um homem só que governa e imita o político ideal, então nós temos a monarquia. Se é uma multidão de homens ricos que imitam o político, então nós temos a aristocracia. E se é todo o povo que governa e procura imitar o político ideal, tem-se a democracia. Mas vejam só, em todos os casos, seja na monarquia, seja na aristocracia, ou seja, na democracia, sempre é alguém tentando imitar o político ideal, ou seja, o prudente de 50 anos. Platão não está dizendo aqui qual é o melhor modelo, não está dizendo melhor monarquia, melhor aristocracia, melhor democracia, não. Ele está falando assim, se um homem imita o modelo político ideal que eu acabei de expressar, então nós temos uma monarquia. Se vários homens ricos procuram imitar o político ideal que eu acabei de dizer para vocês, nós temos uma aristocracia, ou seja, o governo dos melhores. Mas se é toda a sociedade que procura imitar o político ideal que eu acabei de expressar, nós temos a democracia. Vejam só o que é a democracia em Platão. É como se todo mundo fosse governante. Mas o que é o governante em Platão? O governante é o prudente de 50 anos, é o sábio. Vejam como nós não estamos preparados para uma democracia. A nossa democracia só tem nome de democracia. Se a gente for analisar essa sabedoria grega, a democracia teria que ser formada por pessoas nas quais
está mais presente a parte racional da alma, que são prudentes, que são sábios de 50 anos, que são filósofos políticos ou políticos filósofos, que contemplam o bem verdadeiro e plasmam na sua vida o bem e procuram estender o bem por toda a sociedade na qual habitam. Essa é a democracia brasileira. Bem-vindos ao Brasil. Não é verdade. Não é verdade, essa não é a democracia brasileira e você sabe muito bem. Quando essas três formas de governo, olhando o ideal político, se corrompem, então, em lugar da monarquia, nós temos a tirania. Em lugar da aristocracia, o governo dos melhores, nós temos a oligarquia, o governo dos piores. E em lugar da democracia, nós temos a demagogia. Então, por um lado, monarquia, aristocracia, democracia. Fantástico. Por outro lado, tirania, oligarquia, demagogia. Uma coisa horrorosa. Quer dizer, tirania, oligarquia e demagogia são os defeitos das, respectivamente, democracia, aristocracia e democracia. O ideal seria termos ou uma monarquia, ou uma aristocracia, ou uma democracia. Logicamente, Platão, sem dizer nesse momento, ele está dizendo que a democracia, se fosse todos os seres humanos, todo o povo governando segundo o político ideal, seria o melhor. Mas essas três formas de governo, monarquia, aristocracia e democracia, podem ser corrompidas na tirania, na oligarquia e na demagogia. Tirania é quando você tem um rei maluco lá, que não governa segundo o bem, que não é prudente, que só pensa em si mesmo. Enfim, isso é a tirania do monarca. A oligarquia é que quando, em lugar de termos homens ricos e virtuosos governando, nós temos uns brutos, né, no governo, e que, enfim, cada brutalidade, uma pior do que a outra, massacrando o povo, oligarquia. E, finalmente, a demagogia é o que nós vivemos constantemente, né? Pessoas que não estão nem aí para o bem, nem para a virtude, nem para a prudência, dizendo que o ideal é uma democracia, mas de democracia não entendem nem vivem nada. Se os estados são bem governados, a primeira forma de governo, ou seja, a monarquia, é o melhor sistema de governo, segundo Platão. Quando são corruptos, quando as pessoas são corruptas, é melhor a democracia. Sabe por quê? Porque a liberdade continua garantida. Sério. No meio dessa corrupção que nós vivemos, sim, é melhor a democracia, porque pelo menos alguns homens podem fazer alguns bens, ainda que nem toda a sociedade o siga. Quer dizer, um rei justo numa sociedade corrompida, ele não vai fazer nada. Agora, quando a sua sociedade está bem corrompida e você tem um grupinho de sábios aqui, outro grupinho de sábios acolá e tal, quem sabe com o passar do tempo a gente não chega ao estado ideal platônico, né? Ou pelo menos ao estado ideal que, enfim, que a gente vai também entendendo como realidade mais alcançável à nossa realidade factual concreta.